Olá, pessoal, tudo bem? O nosso tópico de hoje vai ser sobre diferença de potencial. É um assunto bastante interessante. Eu vou apresentar para vocês o que é diferença de potencial, quais são as definições, e depois vou propor a vocês um trabalho de pesquisa que deve ser feito como tarefa vinculada a essa atividade, a essa aula. A diferença de potencial, também chamada como DDP, né, pela sigla, ela é também conhecida como tensão, né, a tensão entre dois polos, normalmente um positivo e um negativo, ou um polo neutro e o outro com carga. Qual é a definição que a gente tem de diferença de potencial ou de tensão? As pessoas costumam usar bastante essa terminologia, mas poucas pessoas conhecem de fato qual é o significado da diferença de potencial. Por definição, ela é o trabalho necessário para que uma carga em um campo elétrico seja deslocado de um lado para o outro. Ou seja, ela é definida, então, como o trabalho que eu preciso realizar sobre uma carga elétrica para que essa carga, em meio a um campo elétrico, seja deslocada de um ponto A para um ponto B. Quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos, é que faz sentido, né, fazer esse trabalho para levar uma carga de um ponto de um certo nível de potencial para outro. Em geral, esses pontos são ligados por fios condutores, né, que facilitam aí o trabalho de levar a carga de um lado para o outro. Então, o fio condutor normalmente é o que liga os dois pontos, ponto A ou ponto B, para onde se quer levar uma carga que está dentro aí de uma região onde existe um campo elétrico. E esse movimento, quando eu desloco a carga de um ponto para o outro, né, através aí de um campo elétrico, com um trabalho realizado sobre essa carga, é o que nós chamamos de corrente elétrica, que é o deslocamento da carga elétrica de um ponto A para um ponto B, através aí de uma região com um campo elétrico e existindo uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Quando, por exemplo, eu ligo um aparelho elétrico, um motor elétrico na tomada, essa tomada me fornece uma diferença de potencial. A carga elétrica vai sair de um polo, passar, percorrer todo o aparelho, colocá-lo em funcionamento e retornar ao outro polo, que pode ser o oposto em sinal ou pode ser o polo neutro também. A diferença de potencial, então, ela é essencial para o funcionamento de um aparelho elétrico. O que a gente observa é que os aparelhos elétricos, eles funcionam sempre ligados a uma diferença de potencial. Ou seja, eu preciso ter uma DDP entre os terminais de um aparelho elétrico para que ele possa funcionar. Os aparelhos, em geral, são projetados para trabalhar com uma ou mais diferenças de potencial daquelas que são normalmente estabelecidas como padrão comercial. A diferença de potencial é medida em volts, tá? Em homenagem ao Alessandro Volta, que é o inventor da pilha elétrica. O nome do Alessandro, né, Volta. Ele inventou a pilha, que é essencialmente um equipamento, um aparelho que tem um processo químico que mantém uma diferença de potencial entre os seus polos, fornecendo DDP quando a gente conecta os polos dessa pilha a algum outro equipamento. Os equipamentos usados para medir essa tensão, a diferença de potencial, têm um nome parecido, são os voltímetros. Tá? É bastante comum hoje que nós temos contatos com os multímetros. Os multímetros são aparelhos que medem várias coisas, dentre elas a voltagem. O voltímetro seria um aparelho que só serve para medir voltagem. O multímetro pode medir voltagem, pode medir corrente, pode medir resistência, tem uma série de outras funcionalidades. Em geral,
A maior parte dos equipamentos com os quais a gente tem contato, os aparelhos que são vendidos aí no mercado, eles são voltímetros. Eles são, desculpe, multímetros e não voltímetros, ok? Como é que a gente calcula a diferença de potencial? A diferença de potencial é calculada assim, de uma maneira bem simples, tá? Potencial do ponto A, potencial do ponto B, lembrando que a carga elétrica vai sair do ponto A e ser conduzida até o ponto B, por exemplo. Então, a diferença de potencial é o trabalho realizado por uma força para levar a carga de um lado para o outro, dividido pela carga elétrica transportada. Ou seja, no final das contas, o que a gente pode ver é que a diferença de potencial é essencialmente a energia que é fornecida por unidade de carga elétrica que entra no sistema, ok? Energia e trabalho são duas coisas bastante bem relacionadas, vocês devem estar vendo isso, ou ainda vão ver no curso de Física 1. A proposta que eu tenho para vocês agora, que vai ocupar vocês durante algum tempo, uma atividade de pesquisa. Já que vocês estão usando aí os meios de internet, vocês podem consultar sites e também os livros eletrônicos que estão disponíveis para vocês, inclusive aqueles das bibliotecas em convênio com o Centro Paula Souza, e vão responder as seguintes questões. Quais são as diferenças práticas, especialmente para o consumidor, né, quando eu trabalho com a opção de 110, 220 e 440 volts, que são chamados padrões comerciais. No Brasil, nós trabalhamos aí com esses padrões comerciais de DDP, e eles são aí normalmente 110, 220, 440 bastante difícil. No Brasil, alguns países adotam ele, né? E aí isso responde à segunda pergunta: quais são os padrões adotados no Brasil para residências, para indústrias e para empresas em geral? Nós temos padrões diferentes. Vocês vão consultar aí o site da Agência de Energia e alguns outros sites para ver quais são os padrões adotados para a diferença de potencial que é fornecido no Brasil, tá? Uma outra coisa importante que vocês vão pesquisar também é como é o fornecimento das empresas de eletricidade, como que elas fornecem a DDP para as nossas residências. Vocês vão descobrir que existe uma diferença muito grande em como é o fornecimento para residências e como é o fornecimento para empresas, especialmente para os grandes consumidores. Aqui entra toda uma parte comercial da venda de energia elétrica, que é muito importante que vocês conheçam aí pelo tipo de curso que vocês estão fazendo. E agora, uma pergunta que vocês vão descobrir um pouco como funciona a conta de energia elétrica que vocês recebem em casa. Elas são calculadas pelo quê? É pela diferença de potencial? O que a companhia elétrica fornece para vocês é a DDP. Mas ela cobra pela DDP ou ela cobra por outra coisa? Se for outra coisa, que outra coisa e por quê? Então vocês têm aí um conjunto de uma, duas, três, quatro questões que vocês devem responder. Façam isso à mão ou no Word, como quiserem, mas de qualquer maneira, gerem um arquivo, que pode ser uma foto para quem escreveu à mão, e façam a postagem deste arquivo lá no Teams. É imprescindível que nessa atividade de pesquisa vocês indiquem as fontes, ou seja, a bibliografia que vocês vão usar para responder a essas perguntas. Aguardo as respostas de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.